Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a Lei nº 11.428, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Eu baixei essa lei no dia 3 de junho de 2024 no site do Planalto. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e da outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Das definições, objetivos e princípios do regime jurídico do bioma Mata Atlântica. Artigo 1º. A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta lei, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Capítulo 1. Das definições. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se integrantes do bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, conforme regulamento. Floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também denominada de mata de araucárias, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios secundário e inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados por esta lei. Artigo 3º. Consideram-se para efeitos desta lei. Inciso 1. Pequeno produtor rural, aquele que, residindo na zona rural, detém a posse de gleba rural não superior a 50 hectares, explorando-a mediante trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra, considerando-se a fração individual não superior a 50 hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, ou do extrativismo rural em 80% no mínimo. 2. População tradicional. População vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para sua produção sociocultural por meio de atividades de baixo impacto ambiental. 3. Pousio. Prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até 10 anos para possibilitar a recuperação de sua fertilidade. 4. Prática preservacionista, atividade técnica e cientificamente fundamentada, imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa, tal como o controle de fogo, erosão, espécies exóticas e invasoras. 5. Exploração sustentável. Exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. 6. Enriquecimento ecológico. Atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise a recuperação da diversidade biológica em área de vegetação nativa, por meio da reintrodução de espécies nativas. 7. Utilidade pública. A linha A. Atividade de segurança nacional e proteção sanitária.
B. As obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo Poder Público Federal ou dos Estados. 8. Interesse social. A linha A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate, controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. B. As atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área. C. Demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Artigo 4º. A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançados, média e inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional do Meio Ambiente terá prazo de 180 dias para estabelecer o que dispõe o caput desse artigo, sendo que qualquer intervenção na vegetação primária ou secundária, nos estágios avançados e médio de regeneração, somente poderá ocorrer após atendido o disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. Na definição referida no caput desse artigo, serão observados os seguintes parâmetros básicos. Inciso 1, fisionomia. 2, estratos predominantes. 3, distribuição geométrica e altura. 4, existência, diversidade e quantidade de epífitas. 5, existência, diversidade e quantidade de trepadeiras. 6, presença, ausência e características da serapilheira. 7, subbosque. 8, diversidade e dominância de espécies. 9, espécies vegetais indicadoras. Artigo 5º. A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. Capítulo 2. Dos objetivos e princípios do regime jurídico do bioma Mata Atlântica. Artigo 6º. A proteção e a utilização do bioma Mata Atlântica tem por objetivo geral o desenvolvimento sustentável, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. Parágrafo único. Na proteção e na utilização do bioma Mata Atlântica serão observados os princípios da função socioambiental, da propriedade, da equidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade. Artigo 7º. A proteção e a utilização do bioma Mata Atlântica far-se-á dentro de condições que assegurem: Inciso 1. A manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações. 2. O estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas. 3. O fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico. 4. O disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com a manutenção de equilíbrio ecológico. Título 2. Do Regime Jurídico Geral do Bioma Mata Atlântica. Artigo 8º.
O corte, a supressão e a exploração da vegetação do bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração. Artigo 9. A exploração eventual sem propósito comercial direto ou indireto de espécies da flora nativa para consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais independe de autorização dos órgãos competentes, conforme regulamento. Parágrafo único. Os órgãos competentes, sem prejuízo do disposto no caput desse artigo, deverão assistir às populações tradicionais e aos pequenos produtores no manejo e exploração sustentáveis das espécies da flora nativa. Artigo 10. O poder público fomentará o enriquecimento ecológico da vegetação do bioma Mata Atlântica, bem como o plantio e o reflorestamento com espécies nativas, em especial as iniciativas voluntárias de proprietários rurais. Parágrafo 1º. Nos casos em que o enriquecimento ecológico exigir a supressão de espécies nativas que gerem produtos ou subprodutos comercializáveis, será exigida autorização do órgão estadual ou federal competente, mediante procedimento simplificado. Parágrafo 2º. Visando a controlar o efeito de borda nas áreas de entorno de fragmentos de vegetação nativa, o poder público fomentará o plano de espécies florestais nativas ou exóticas. Artigo 11. O corte e a supressão da vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração do bioma Mata Atlântica ficam vedados quando: inciso 1. A vegetação, a linha A. Abrigar espécies de flora e da fauna silvestre ameaçadas de extinção em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies. B. Exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão. C. Formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração. D. Proteger o entorno das unidades de conservação ou E. Possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Inciso 2. O proprietário ou pulseiro não cumprir os dispositivos na legislação ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que respeita às áreas de preservação permanente e à reserva legal. Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na linha A do inciso 1 desse artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da fauna silvestre ameaçadas de extinção, caso existam fatores que o exijam, ou fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies. Artigo 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. Artigo 3. Os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão normas e procedimentos especiais para assegurar ao pequeno produtor e às populações tradicionais nos pedidos de autorização de que trata esta lei. Inciso 1. Acesso fácil à autoridade administrativa em local próximo ao seu lugar de moradia. 2. Procedimentos gratuitos, céleres e simplificados compatíveis com seu nível de instrução. 3. Análise e julgamento prioritários dos pedidos. Artigo 14.
A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária e estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando não existir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso 1 do artigo 30 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 desta lei. Parágrafo 1º. A supressão de que trata o caput desse artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º. A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente, fundamentado em parecer técnico. Parágrafo 3º. Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na linha B do inciso 7 do artigo 3º desta lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional. Artigo 15. Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade, assegurada a participação pública. Artigo 16. Na regulamentação desta lei, deverão ser adotadas normas e procedimentos especiais simplificados e céleres para os casos de reutilização das áreas agrícolas submetidas ao compósio. Artigo 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica, autorizados por esta lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica e, nos casos previstos nos artigos 30 e 31, ambos desta lei, em áreas localizadas no mesmo município ou região metropolitana. Parágrafo 1º. Verificado pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput desse artigo, será exigida a reposição florestal com espécies nativas em áreas equivalentes à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. Parágrafo 2º. A compensação ambiental a que se refere esse artigo não se aplica aos casos previstos no inciso 3 do artigo 23 desta lei ou de corte ou supressão ilegais. Artigo 18. No bioma Mata Atlântica é livre a coleta de subprodutos florestais, tais como frutos, folhas ou sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não coloque em risco as espécies da fauna e flora, observando-se as limitações legais específicas e, em particular, as relativas ao acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de biossegurança. Artigo 19. O corte eventual de vegetação primária ou secundária nos estágios médio e avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica para fins de práticas preservacionistas e de pesquisa científica será devidamente regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e autorizado pelo órgão competente do CISNAMA. Título 3. O regime jurídico especial do bioma Mata Atlântica. Capítulo 1. Da proteção da vegetação primária. Artigo 20. O corte e a supressão da vegetação primária do bioma Mata Atlântica somente serão autorizados em caráter excepcional
quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas. Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de utilidade pública, obedecerão ao disposto no artigo 14 desta lei, além da realização de estudo prévio de impacto ambiental / relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA. Capítulo 2. Da proteção da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração. Artigo 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica somente serão autorizados. Inciso 1. Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas. 2. Vetado. 3. Nos casos previstos no inciso 1 do artigo 30 desta lei. Artigo 22. O corte e a supressão previstos no inciso 1 do artigo 21 desta lei, no caso de utilidade pública, serão realizados na forma do artigo 14 desta lei, além da realização de estudo prévio de impacto ambiental, bem como na forma do artigo 19 desta lei, para os casos de práticas preservacionistas e pesquisas científicas. Capítulo 3. Da proteção da vegetação secundária em estágio médio de regeneração. Artigo 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica somente serão autorizados. Inciso 1. Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projeto de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas. 2. Vetado. 3. Quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente, e, quando for o caso, após a averbação da reserva legal nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 4. Nos casos previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 desta lei. Artigo 24. O corte e a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração, de que trata o inciso 1 do artigo 23 desta lei, nos casos de utilidade pública ou interesse social, obedecerão ao disposto no artigo 14 desta lei. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3 do artigo 23 desta lei, a autorização é de competência do órgão estadual competente, informando-se ao IBAMA na forma da regulamentação desta lei. Capítulo 4. Da proteção da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração. Artigo 25. O corte, a supressão e a exploração da atividade secundária em estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica serão autorizadas pelo órgão estadual competente. Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata esse artigo, nos estados em que a vegetação primária e secundária remanescente do bioma Mata Atlântica for inferior a 5% da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e regiões metropolitanas. Artigo 26. Será admitida a prática agrícola do pousio nos estados da Federação onde tal procedimento é utilizado tradicionalmente. Capítulo 5. Da exploração seletiva de vegetação secundária em estágios avançados, médio e inicial de regeneração. Artigo 27, vetado. Artigo 28. Corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas e fragmentos florestais
em estágio médio de regeneração e em que sua presença for superior a 60% em relação às demais espécies, poderão ser utilizadas pelo órgão estadual competente conservado o disposto na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Artigo 29, vetado. Capítulo 6. Da proteção do bioma Mata Atlântica nas áreas urbanas e regiões metropolitanas. Artigo 30. É vedada a supressão de vegetação primária do bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se a supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições. Inciso 1. Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início da vigência desta lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual competente e somente será admitida para fins de loteamento ou edificação no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração e no mínimo 50% da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto nos artigos 11, 12 e 17 desta lei e atendido o disposto no Plano Diretor do município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis. Inciso 2. Nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta lei, é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação. Artigo 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas assim consideradas em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica deve obedecer ao disposto no Plano Diretor do município e demais normas aplicáveis e dependerão de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto nos artigos 11, 12 e 17 desta lei. Parágrafo 1º. Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida para fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de regeneração e, no mínimo, 30% da área total coberta por esta vegetação. Parágrafo 2º. Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração e, no mínimo, 50% da área total coberta por esta vegetação. Capítulo 7. Das atividades minerárias em áreas de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração. Artigo 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante: inciso 1. Licenciamento ambiental condicionado à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, EIA/RIMA, pelo empreendedor e desde que demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Inciso 2. Adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível, na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Título 4. Dos incentivos econômicos. Artigo 33. O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros estabelecidas na legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável do bioma Mata Atlântica.
Parágrafo 1º. Na regulamentação dos incentivos econômicos ambientais, serão observadas as seguintes características da área beneficiária. Inciso 1. A importância e representatividade ambientais do ecossistema e da gleba. 2. A existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. 3. A relevância dos recursos hídricos. 4. O valor paisagístico, estético e turístico. 5. O respeito às obrigações impostas pela legislação ambiental. 6. A capacidade de uso real e sua produtividade atual. Parágrafo 2º. Os incentivos de que trata esse título não excluem ou restringem outros benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 34. As infrações dos dispositivos que regem os benefícios econômicos ambientais, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, sujeitarão os responsáveis à multa civil de 3 vezes o valor atualizado recebido ou do imposto devido em relação a cada exercício financeiro, além das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação fiscal. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade a pessoa física ou jurídica doadora ou propositora de projeto ou proposta de benefício. Parágrafo 2º. A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos de proponentes no órgão competente do CISNAMA suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos até a efetiva regularização. Artigo 35. A conservação em imóvel rural ou urbano da vegetação primária ou da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta lei ser computadas para efeito da reserva legal ou seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de cota de reserva ambiental, CRA. Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as áreas de preservação permanente não integrarão a reserva legal. Capítulo 1 do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica. Artigo 36. Fica instituído o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica destinado ao financiamento de projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica. Parágrafos 1º e 3º vetados. Artigo 37. Constituirão recursos do fundo de que trata o artigo 36 desta lei. Inciso 1. Dotações orçamentárias da União. 2. Recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venham a receber de pessoas físicas e jurídicas nacionais ou internacionais. 3. Rendimentos de qualquer natureza que venham a oferir como remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio. 4. Outros destinados em lei. Artigo 38. Serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica os projetos que envolvam conservação de remanescentes de vegetação nativa, pesquisa científica ou áreas a serem restauradas, implementadas em municípios que possuam Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Parágrafo 1º. Terão prioridade de apoio os projetos destinados à conservação e recuperação das áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas particulares do patrimônio natural e áreas do entorno de unidades de conservação. Parágrafo 2º. Os projetos poderão beneficiar áreas públicas e privadas e serão executados por órgãos públicos, instituições acadêmicas públicas e organizações da sociedade civil de interesse público, que atuem na conservação, restauração ou pesquisa científica do bioma Mata Atlântica. Capítulo 2.
da servidão ambiental, artigos 39 e 40 vetados. Capítulo 3 dos incentivos creditícios, artigo 41. O proprietário bolseiro que tem a vegetação primária ou secundária em estágios avançados e médios de regeneração do bioma Mata Atlântica receberá das instituições financeiras benefícios creditícios, entre os quais: inciso 1. Prioridade na concessão de crédito agrícola para os pequenos produtores rurais e populações tradicionais. Incisos 2 e 3 vetados. Parágrafo único. Os critérios, condições e mecanismos de controle dos benefícios referidos neste artigo serão definidos anualmente sob pena de responsabilidade pelo órgão competente do Poder Executivo, após anuência do órgão competente do Ministério da Fazenda. Título 5 das penalidades. Artigo 42. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais, sujeitos infratores a sanções previstas em lei, em especial as dispostas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seus decretos regulamentadores. Artigo 43. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 38-A. Artigo 38-A. Destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Título 6 das disposições finais. Artigo 45, vetado. Artigo 46. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o rigoroso e fiel cumprimento desta lei e estimularão estudos técnicos e científicos visando a conservação e ao manejo racional do bioma Mata Atlântica e de sua biodiversidade. Artigo 47. Para os efeitos do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei, somente serão consideradas as propriedades rurais com área de até 50 hectares registradas em cartório até a data de início de vigência desta lei, ressalvados os casos de fracionamento por transmissão causa mortis. Artigo 48. O artigo 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Parágrafo 1º, inciso 2, a linha D. Sob regime de servidão florestal ou ambiental, cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração. Inciso 4, a linha B, de que tratam as alíneas do inciso 2 deste parágrafo. Artigo 49. O parágrafo 6º do artigo 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Medida Provisória nº 2.166, 7, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Parágrafo 6º. O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas nesse artigo mediante a doação ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso 3 do caput desse artigo. Artigo 50, vetado. Artigo 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 22 de dezembro de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva. E assim encerramos a leitura de hoje.
Bons estudos e até o próximo vídeo!